Irmãos, pela misericórdia do Senhor, nós chegamos na 5ª rodada. Amém? Na primeira rodada nós vimos sobre a convocação, não é isso? Fomos convocados. Quem sentiu o chamado do Senhor nessa conferência? Amém? Eu fui chamado, eu fui convocado. E aí depois tivemos a preparação, depois a estratégia. Hoje pela manhã nós vimos os titulares, e nesta noite será o dia do grande jogo. Hoje é o dia do jogo. Você tem expectativa para esse jogo ou não, irmãos? O que os adolescentes têm? Vocês têm expectativa para ganhar esse jogo? Os capitães têm expectativa de ganhar o jogo? Os intendentes? Essa noite, irmãos, nós devemos tomar com bastante seriedade cada sentimento que nós formos compartilhar, porque é a misericórdia do Senhor de você estar participando desta conferência, e é a misericórdia do Senhor de você estar participando desse jogo final. Nenhum de nós, irmãos, tínhamos expectativa de participar, muito menos de ser convocado. Quantas pessoas têm sonho de um dia jogar futebol ou qualquer outro tipo de esporte e ser convocado, ser separado, ser selecionado? Nem mesmo você talvez tinha esse sentimento de um dia poder participar desse grande jogo. Só que eu e você fomos convocados. E como os irmãos já abordaram anteriormente, irmãos, não é fácil chegar nesse dia. Não é fácil você estar participando desse momento final. Deus tem uma expectativa grande e conta comigo e com você. Nós acabamos de cantar, Deus conta com você. No primeiro dia os irmãos nos mostraram, os irmãos poderiam projetar novamente a visão ali de Apocalipse capítulo 12. Olha só, irmãos, tem ali um dragão, não é isso? Um grande dragão, com a boca, querendo fazer o quê? Devorar, matar, aniquilar o filho varão. E você está dentro desse contexto. O irmão Pedro falou, esse mapa é o desenho, é a história da humanidade. Mas a questão é, irmãos, onde eu me encontro dentro desse contexto? Ao longo das eras, Deus foi chamando e convocando. A formação desse time não começou nessa conferência. Deus começou a convocar bem do início, irmãos. O Billy falou, Caim, ele entrou, nem chegou a entrar para definir algo, nem chegou a entrar em campo. Já foi exposto, já foi reprovado, recebeu ali um cartão vermelho, matou Abel. Abel perdeu um futuro grande, brilhante em servir a Deus. E o desejo de Deus, irmãos, não muda e não mudou, estabeleceu o seu reino na terra, encabeçar todas as coisas. Então o Senhor foi chamando pessoas. Só que muitos desses que foram chamados foram reprovados. Não conseguiram, alguns não conseguiram jogar nem 3 minutos. E já saíram.
ou não concordou com a direção do técnico, ou quis ser o primeiro ali para ser estrela do time, mas quando ele viu que no time não tem estrela, irmãos, todos nós fazemos parte e somos importantes, não é um time só de adolescentes, os capitães também entraram em campo, os valentes de Davi também entraram em campo, os intendentes, irmãos, no finalzinho agora, nessa reta final, também entrou em campo. Os kids estão se levantando para também julgar. Olha só como que Deus é maravilhoso, irmãos, não deixou ninguém de fora. Muitos foram chamados ao longo da era, mas não conseguiram cumprir aquilo que Deus quer. Deus até tentou, irmãos, levantou alguns, levantou outros. Apocalipse capítulo 12, versículo 1 e 2. Os irmãos poderiam projetar, por favor? Apocalipse 12. Apocalipse capítulo 12. Podia projetar no retorno, por favor, aqui, irmãos, para ficar mais fácil para mim? Se não puder, não tem problema. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas, versículo 2, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Volta o versículo 1. Então houve um grande sinal no céu, tinha uma mulher vestida do sol. Em Gênesis capítulo 1 fala que o Senhor levantou os luzeiros, ali tinha a lua para iluminar a noite, o sol para iluminar o dia, como uma referência. Também tinha as estrelas, não tem sol, não tem lua, aí tem um brilho das estrelas. E essa mulher, ela estava vestida do sol, com o quê? Com a lua debaixo dos pés, mostrando ali que a era do Antigo Testamento, irmãos, representado por essa lua, a nação de Israel, o povo de Israel, não conseguiu cumprir aquilo que Deus queria. Aí o Senhor levantou os patriarcas, não é isso? Por isso que fala que a mulher, ela estava com a coroa de 12 estrelas na cabeça, levantou ali Abraão, Isaac e Jacó. Ainda era uma referência para as nações naquela época, porque era um momento de muita idolatria, irmãos. Deus querendo se expressar na terra, mas não conseguia achar um caminho real, concreto, que pudesse estabelecer o seu governo. E a nação de Israel não conseguiu cumprir isso. Aí o Senhor levantou alguns, mesmo esses, irmãos, que entraram para julgar, como o Senhor foi chamando Davi, chamou Samuel, chamou alguns, chamou Saul. Saul julgou contra Davi e teve que sair. Mas Deus não perdeu o seu sentimento, o seu propósito. Aí em Lucas capítulo 1, versículo 78, fala que o sol nascente chegou, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Deus não podia ficar só olhando, irmãos, porque Ele precisava estabelecer também o seu reino, cumprir aquilo que Ele falou em Gênesis capítulo 1, versículo 28, sujeitar a terra, dominar a terra, governar. Quem ia fazer isso, irmãos? Aí o Senhor veio e gerou essa mulher, gerou a igreja, essa mulher tipificando a igreja, os santos do Novo Testamento. Aí chegou, irmãos, a nossa vez.
Mesmo ainda ali com o Senhor tentando levantar alguns para colocar, para poder julgar, muitos ainda tiveram dificuldade, irmãos. O irmão Pedro já abordou isso em mensagens anteriores, nessa série de mensagens, quem tem ouvido, ouça. Quanta degradação houve, irmãos. Em cada era o Senhor tentando levantar, estabelecer, mas o homem com a sua opinião, o homem querendo fazer da maneira dele, não ouvindo a direção, não ouvindo o governo, não ouvindo aquilo que era para se fazer, fazia tudo errado, irmãos. Queria constituir o seu time, fazer a estratégia da sua maneira. A nossa estratégia funciona, irmãos? Não funciona, irmãos. Não é a nossa capacidade de fazer coisas para Deus. Nós já vimos que nós não conseguimos nem gerar um adolescente sequer, irmãos. Nós não temos capacidade. E aí esse período muito longo, mesmo quando o Senhor veio, gerou a igreja, produziu a igreja, ainda um período longo o Senhor tentando levantar pessoas, e levantou alguns que se posicionaram do lado do Senhor para lutar forte, lutar junto com o Senhor. Mas mesmo assim Deus não conseguiu estabelecer aquilo que Ele quer, porque ainda o homem entrou numa linha de independência de Deus. Mas houve correstrição. Ouve um pouco da palavra, mas começa a filtrar aquilo que o Senhor está falando. Filtraram aquilo que Paulo estava falando, irmãos. Filtraram o que Pedro estava falando, o que o João estava falando. Mesmo Estevão, como o irmão Pedro falou na semana passada, Atos capítulo 6 e 7, um jovem tão precioso, cheio de palavras, cheio de sabedoria, constituído, não da lei, não da doutrina, mas de uma realidade, aquilo que ele estava vivendo, irmãos. O que fizeram com Estevão? Mataram Estevão, irmãos. Tirou um jovem do campo, um jovem tão precioso. Os nossos olhos precisam estar abertos, irmãos. É algo sério o que está ocorrendo hoje. Esse dragão, ele não está parado, irmãos. Apocalipse 12 fala que ele nos acusa de dia e de noite, tentando tirar você, falando que você foi convocado, mas você não serve para julgar o jogo final, tentando te desanimar, tentando te acusar, tentando falar que você, adolescente, é muito jovem, não tem experiência. Aí você precisa fechar a boca do dragão e ouvir os testemunhos dos adolescentes que teve aqui ontem. Quanta constituição da palavra, irmãos. Quanta firmeza ao transmitir o sentimento. Por isso que Satanás fica furioso, irmãos. E ele quer devorar o filho varão que está sendo produzido hoje na terra por meio da igreja. Tanto tempo, irmãos, mais de 20 séculos. Multiplica isso por dias, irmãos, ou por mês. Quanto tempo, irmãos? 20 vezes 365 dias, quase 800 mil dias, não é isso? E o homem só falando, dando as suas opiniões. Entra fariseu, entra escriba, entra doutores da lei. Pessoas indo contra o falar profético naquela época por meio do Paulo, falando contra o falar de Pedro, duvidando ali até se realmente o Senhor estava próximo à sua vinda, e ainda questionando Pedro, tanto tempo que falou da volta do Senhor e até agora o Senhor não voltou. Nós não vamos dar ouvido para isso não, irmãos. Nós não temos tempo para ouvir aquilo que o dragão quer falar para nós. Nós estamos envolvidos com o jogo final. Eu e você fomos convocados, fomos preparados, recebemos a estratégia por meio do PAC, por meio do CEAP, por meio da vida da igreja em ressurreição.
E o Senhor falou: não é para ninguém ficar na reserva. Essa conferência só tem titular, irmãos. E essa noite tem um jogo que todos nós estamos jogando, irmãos. Não tem substituição, não. Se alguns do passado não conseguiram cumprir aquilo que Deus quis e aquilo que Deus quer, nós podemos cumprir. Nós podemos ou não podemos fechar essa era? Ou nós estamos aqui, irmãos, como se nada tivesse acontecendo? Porque Deus está produzindo adolescentes, irmãos, em todas as regiões. É porque o Senhor quer produzir o filho varão, a parte forte da igreja. Para que produzir, irmãos? Para lutar pelo reino, irmãos. Esse jogo desta noite, irmãos, não adianta você querer substituição, olhar se tem alguém na reserva para te substituir. Alguns entraram com 15 minutos do primeiro tempo, mas não conseguiram avançar mais. Alguns ali esperaram um período de transição do primeiro tempo para o segundo tempo, e 15 minutos ali de descanso já foram embora e não conseguiram jogar mais o segundo tempo. Mas Deus sempre estava levantando um ou outro, irmãos. Mas desde ali, século 4, 5, 6, irmãos, quanto tempo até hoje? E o Senhor não pode esperar mais, por isso Ele está nos levantando hoje. Você precisa sentir esse sentimento forte, que você faz parte do filho varão. Você não é a parte fraca da vida da igreja na sua cidade. Não é, irmãos. Nós somos alguém que está ali juntos, no mesmo time, não lutando contra, não fazendo gol contra, não questionando. Somos um com aquilo que Deus está falando hoje. Ah, eu não concordo com aquilo que o técnico fala. Não dá mais tempo, irmãos. Eu vou fazer da minha maneira, não dá mais tempo, adolescente. Deus te chamou para fazer não a sua maneira, mas a maneira dele. Nós não temos nenhuma capacidade em nós mesmos, irmãos. Por isso que o Senhor está falando comigo e com você, que nós devemos ter dependência da palavra profética. O Senhor está insistindo comigo e com você. Esse filho varão está sendo produzido por meio do falar de Deus. Muitos não ouviram a orientação, a direção de Moisés. Estevão até falou: vocês mataram Moisés. Muitos não quiseram ouvir a orientação que Jesus, como homem, estava dando aqui na terra, durante 3 anos e meio. O Senhor estava convocando, chamando, mas por causa das opiniões, também mataram o Senhor Jesus. E Estevão falou: vocês vão matar todo mundo. Inclusive Estevão morreu por isso, irmãos. Só que o Senhor, irmãos, está levantando essa geração. Pessoas firmes, decididas. E não é doutrina, irmãos, é uma realidade que nós estamos vivendo diariamente. De um lado tem o dragão querendo nos devorar, mas nós temos as nossas estratégias. Nós não estamos vivendo a vida da igreja de qualquer maneira. Olha a experiência que o irmão Pedro falou em Atos, capítulo 4:13, né? Quando Pedro e João, pode postar o versículo. Pedro, olha, ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, irmãos. E quando Pedro levantou lá em Atos 1, 2, 120 levantou com ele. Pessoas incultas, só que eles admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus, irmãos.
Jesus nem ali estava mais, mas eles viram que dentro deles tinha palavra, tinha constituição de vida e de realidade. Adolescente, você precisa ser reconhecido com alguém que anda com Jesus, alguém que tem imersão diária constituída dentro de você. Também você que é capitão tem que ser reconhecido. Alguém tem que olhar para você e falar: esse capitão, ele passou pelo PAC. Olha a intrepidez dele. Olha a intrepidez desse intendente. Esse intendente tem intrepidez porque ele cuida da casa de adolescentes. Ele vive a vida da igreja em ressurreição na sua cidade. Aí tem que admirar mesmo, irmãos. Quantas pessoas não ficam admiradas? Hoje nós temos, irmãos, essa arma forte, que é ouvir a direção do técnico, que não fala por ele mesmo, mas fala aquilo que Deus quer falar e dá todas as estratégias para podermos ganhar o jogo. Muitos não ouviram e deixaram, irmãos. Muitos, por não ouvir a direção da palavra profética, pararam de julgar. Montaram até outro time. Eu quero o meu time. Eu vou ser o técnico, eu vou dar a direção, eu vou chamar pessoas que eu gosto, que eu quero, eloquentes, pessoas de conhecimento. Meu time só vai ter pessoas boas. Irmãos, o Senhor nos chamou nessa era. Quem somos nós, irmãos? 2 Coríntios 3:2 fala que nós não temos capacidade nem de pensar coisa alguma. Acho que é o outro, né? Nem capacidade, irmãos. Porque nós vagamos com os nossos pensamentos. Aí Deus hoje, por meio da palavra profética, está nos fazendo pensar aquilo que Ele pensa. O Senhor pensa em Mateus 24:14, nós pensamos Mateus 24:14, alcançar toda a terra. Ó Senhor Jesus! Por isso, irmãos, que o dragão ele está furioso. Pouco tempo lhe resta. Mas o Senhor chamou você e a mim nesse finalzinho, irmãos. Eu não sei quanto tempo tem, irmãos. Mas cada conferência é um sentimento que está mais próximo à volta do Senhor. É como se em 2020, irmãos, quando o Senhor falou e abriu para nós Salmo 110, surgindo esse exército como gotas de orvalho. Aí Satanás falou que esse exército não passava de 10, 15 minutos, irmãos. Mas nós estamos aqui. Estamos agora no finalzinho, irmãos. Não sei quanto tempo nós estamos. Talvez o Senhor já levantou para nós a placa de acréscimo. Estamos nos acréscimos, irmãos. Na África do Sul, o nosso irmão Pedro falou, começou, né, ali, não é isso? O tic-tac. Avançou, aproximou mais a volta do Senhor, irmãos. É como se o Senhor tivesse levantado a placa ali, está faltando 5 minutos, porque acabou o tempo, agora eu vou dar um acréscimo de 3 minutos. Temos mais 3, 4 minutos para virar o jogo. Por isso que tem um desespero em nós, em achar pessoas, achar adolescente. Aí, chegou o acréscimo, irmão. Mas vai chegar uma hora que esse acréscimo não vai ter mais. Vai só diminuindo, olha o desespero. Mas você está dentro do campo, irmãos. Você não está na arquibancada. Você não está ali na reserva, esperando alguém machucar para você entrar em campo. Não, irmãos. Todos nós estamos em campo. Com o mesmo sentimento de Deus, alcançar as pessoas em toda a terra habitada. Aí Satanás quer te desanimar, quer te destruir você, tirar você.
Por isso, irmãos, nós devemos aumentar ainda mais a casa de adolescentes. Se temos 530, Senhor, nos dê 600 casas de adolescentes. Não tem ninguém brincando, irmãos, de disputar esse jogo, não, irmão, nós estamos jogando sério. Você que tem 12 anos, joga sério. Você que tem 21 anos, joga sério. Você, valente de Davi, 37 anos, entra e joga sério. Vocês estão protegidos pela palavra profética. Os intendentes estão nos ajudando, irmãos. Olha que bênção isso, irmãos. Aí Satanás está espumando ali, irmãos, doido para nos devorar. Mas definitivamente não vai nos devorar. Nós temos palavra profética, irmãos, quinta-feira. Nós temos palavra profética sábado pela manhã, cheio de experiência do PAC. Nós temos uma palavra profética domingo à noite, irmãos, para produzir em mim e em você a vida da igreja em ressurreição. E nessa conferência, o irmão Pedro ainda falou que aumentou mais ainda a exigência da vida da igreja em ressurreição. Enquanto você está admirando Atos capítulo 2, onde ali eles viviam diariamente, nem o diário mais serve, irmãos. Agora é todo momento. Você está no metrô, viva a vida da igreja em ressurreição ali. Tira a imersão do bolso e fala para a pessoa: vou orar por você. Nem pergunta, irmão, se quer orar, já fala: vou orar por você. Escolhe um ponto e ali você transmite essa semente, essa palavra do reino para dentro da pessoa. No final do ano e no início do ano, o irmão Pedro falou, tanto no Japão quanto na Coreia: tem alguém disputando o seu coração. Satanás está disputando o seu coração. Deus também está disputando o seu coração. Aí você entra nessa palavra, irmãos, desfruta dessa palavra, o seu coração fica cheio de Deus, para produzir frutos, a 30, 60, a 100 por um, irmãos. Por isso que todos os irmãos da igreja estão desesperados. Todo mundo quer servir, quer participar, irmãos. Tem irmãos que saem do trabalho, irmãos, 18 horas, para onde que eles vão, irmãos? Vão se apresentar ali, para poder servir os adolescentes, na casa de adolescentes. Tem irmãos, até antecipando a aposentadoria, irmãos, trocando o seu carro de 5 lugares para carro de 7 lugares, comprando van, comprando carro de vários Kombi. Tem irmãos que compram Kombi para colocar 8 pessoas. Mas, irmão, você está aposentado. Mas, irmãos, o aposentado também está em campo. Olha que apoio que os intendentes estão nos dando, irmãos. E os valentes de Davi vão ficar de fora? Sai do trabalho, irmãos, e vai ali ajudar a produzir a vida da igreja em ressurreição. Os capitães, a mesma coisa. Ligando para os irmãos, fazendo missão família. É sério ou não é isso, irmãos? Nós estamos vivendo a vida da igreja em ressurreição todo momento. Não temos folga, não temos férias, porque é o jogo final. Irmãos, é o momento decisivo. Pode até desligar o acréscimo aqui, senão vai dar um desespero, né? Ó Senhor Jesus! É porque eu estou com outro acréscimo aqui, ó, falta 10 minutos. Aí Apocalipse, irmãos, fala que essa mulher, Apocalipse 12, eu não li, né, o versículo 4, fala que a cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Irmãos, olha só, nós não podemos vacilar.
Estamos num momento final, onde nós podemos estabelecer o reino de Deus na terra. Daqui a pouco o André vai falar dos 144 mil, o Jones vai concluir. Porque é sério, irmãos, o nosso chamado, a nossa convocação é uma convocação séria. E ninguém pode ficar de fora. Por isso que tem um desespero para poder alcançar as pessoas na rua, irmãos. Essa conferência, 66 batismos, não é isso? Quem batizou, diga um amém forte aí, irmãos. 66 batismos, irmãos. Se eu e você não estivéssemos na rua, convocando as pessoas, Deus deu liberdade para nós convocarmos as pessoas, irmãos. Como Ele falou em Lucas 14, vai para o beco, vai para a viela, vai para a rua, enche a casa de pessoas. Se nós não formos para a rua, irmãos, onde esses 66 que batizaram estariam hoje, irmãos? Engordando mais ainda o dragão? E mesmo nós que vivemos a vida da igreja, irmãos, não vamos viver uma vida da igreja passiva. Todos nós estamos importantes. E precisamos nos colocar para estar em campo, irmãos. Porque é o jogo final. Deus conta e Deus precisa de você. Ó Senhor Jesus! Quantos não se colocaram, irmãos? O que Deus fez nesse último semestre, irmãos, são tantos e tantos testemunhos. Nós não conseguimos falar nem 1% do que o Senhor fez. Não é em uma região ou duas, irmãos, é em toda a terra. Olha o que o Senhor está fazendo na terra, irmãos. Por isso que é importante todos nós nos colocarmos. Os valentes de Davi e os capitães não podem ficar de fora. Tem os intendentes, né? Tem os adolescentes e tem no meio ali os valentes e os capitães. Precisam se colocar para ficar em campo, irmãos. Nos ajudar a vencer esse jogo. É o momento de virarmos, irmãos. Temos chance ou não, irmãos? Ou Deus vai ter que esperar outra geração? Nós somos a geração final. Senhor, o que depender de mim, eu quero marcar 10 gols, 20 gols, 30 gols. Enquanto não tiver os 144 mil em campo, eu não vou descansar, Senhor. Irmãos, nós somos úteis para o Senhor. E Coríntios fala que o Senhor escolheu as coisas loucas do mundo, as que nada são, para poder envergonhar o dragão, irmãos. O diabo está sendo exposto nessa conferência. O dragão está sendo exposto nessa conferência. Porque nós, irmãos, estamos não só como espectadores, nós estamos ali no campo, irmãos. Não adianta olhar para a arquibancada, nem para o banco de reserva. É eu e você que vamos estabelecer o reino de Deus na terra. Por isso a pregação do Evangelho é tão importante, irmãos. Irmão, sábado passado batizou um jovem ali em Belo Horizonte, irmãos. Que alegria desse jovem, dando testemunho. Mas aí eu fui perguntar quem pregou o Evangelho para esse jovem. Mas antes de perguntar, porque eu estava assistindo, aí ele mesmo deu testemunho ali. Que era o último dia da casa de adolescentes nas férias. E tinha reunião conclusiva. Aí ele falou, eu ontem falei para Deus na janela, Senhor, eu preciso ter uma mudança, minha mãe insiste comigo, mas eu não consigo mudar. No outro dia, irmãos, aparece 2 jovens. E fala para esse jovem, ora por esse jovem e convida esse jovem para vir para a reunião da igreja. Aí esse jovem veio para a vida da igreja em ressurreição.
E ali ele falou: eu quero batizar. Mas ele ainda estava preso porque ele queria que a mãe dele participasse. Daqui a pouco ele olha ali, irmãos, quem estava no local de reuniões? A mãe dele. Porque a mãe dele falou: alguém chamou esse jovem? Foi, eu quero ver o que está acontecendo. E ali ele já pulou do palco e abraçou a mãe, batizou, e no outro dia estava ali a mãe e o pai. Aí eu perguntei: quem que pregou o evangelho para esse jovem? Quais foram as duas jovens? Uma delas, irmãos, por isso que é importante, irmãos, nós sermos firmes com respeito à pregação do evangelho, convocar pessoas. Deus usa você para convocar pessoas. Nós somos aqueles que convocam pessoas. Aí a jovem que chamou com a outra jovem, essa mesma jovem, irmãos, foi alcançada pela casa de adolescentes. E agora está alcançando outras pessoas. E essa jovem, quando foi alcançada, ela é ainda, né, uma adolescente, acho que é 15, 16 anos. Os irmãos saíram para poder, ali a vida da igreja já com a casa de adolescente. Aí uma mãe que tem filha adolescente, que trabalha nessa escola que essa jovem estava, ela falou para essa jovem da casa de adolescentes. Aí essa adolescente foi para a casa de adolescentes, chegou ali, irmão, viu toda aquela esfera, não quis mais voltar, irmãos, para casa. Aí os irmãos foram falar, foi um intendente e um capitão, um intendente e um valente de Davi, foi ali pedir o pai autorização para ela participar da casa de adolescentes. Quando chegou ali, irmãos, o pai, morando ali numa loja, uma loja pequena com um banheiro só, sem luz, porque já tinha cortado a luz. O outro irmão drogado, ao contexto da vida desse adolescente. Aí o pai, sabe o que o pai falou, irmãos? Eu não consigo cuidar. Vocês podem cuidar. E essa adolescente está sendo cuidada até hoje, irmãos. E aí o pai fez algo mais: você pode levar e cuidar. Aí um casal, irmãos, que tem 2 filhos adolescentes, adotaram essa adolescente, porque o pai não tem estrutura, não tem como cuidar. Aí essa adolescente hoje mora com esse casal, com essa família, estuda, participa da casa de adolescente, sai para pregar o evangelho, salva um Lucas como salvou e batizou, vive a vida da igreja em ressurreição. Por isso que o dragão está furioso, irmãos. Nós estamos fazendo uma obra séria nesse universo. Deus está usando você e a mim para produzir pessoas. Mas não é de qualquer maneira, irmãos. Nós estamos sendo bem equipados com a palavra profética. Por isso que também Apocalipse capítulo 12 fala que eles, pois, o venceram. Apocalipse capítulo 12. Versículo 11: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram. Irmãos, qual é a palavra do testemunho que eu e você damos hoje? Nós estamos sendo trabalhados, irmãos, pelo Senhor. Por isso que é importante eu e você fazermos aquilo que o Ami falou hoje, irmãos. Deuteronômio capítulo 6. Fazer transcrição, anotar, irmãos, anota. Aí você vai fazendo transcrição. Se não tem tempo, irmãos, faz 1 minuto, 15 minutos, 30 minutos. Aí você vai dormir com Deus ouvindo a palavra, acordando com Deus ouvindo a palavra. Isso, irmãos, é produzir alguém forte para lutar junto com Deus na terra. Nós temos essa palavra do testemunho, irmãos, para transmitir para as pessoas.
orando, usando a imersão. Nas nossas reuniões, nas nossas comunhões, nós ruminamos a palavra profética que o Senhor está falando. Por isso que nós conseguiremos, irmãos, derrotar o dragão, porque não é a nossa capacidade. E aí Deus vai produzindo vencedores nessa terra, irmãos. É um time de vencedores, irmãos. Como Apocalipse 6, o Senhor já saiu vencendo e para vencer. Ó Senhor Jesus! O André já pode vir. Irmãos, não vamos deixar esse sentimento apagar. Lembre-se que nós estamos nesse grande contexto. E você faz parte desse momento final, para poder estabelecer o reino de Deus na terra e incluir muitos outros. Ó Senhor Jesus! O Johnny vem ou fica? Vou ter que pegar o ritmo do Maurício. Obrigado, Ever. O Maurício não estava falando de uma visão ideal, ele está falando de fatos que estão acontecendo agora na nossa era. Quando o irmão Pedro compartilhou lá na África, começou a contagem regressiva final para a volta do Senhor. E o filho varão vai ser formado e ele vai ser arrebatado antes da grande tribulação. E sim, existe a grande tribulação, mas existe o filho varão que vai ser arrebatado até o seu trono antes de tudo isso acontecer. E você e eu somos parte disso, ou podemos ser parte disso, porque para nós isso não é uma chance, isso é uma oportunidade. Graças ao Senhor. E aí, que nós que estamos vivenciando esses fatos hoje, você não está vivenciando isso? Isso é verdade, gente. Isso não é uma ideia. São coisas concretas que Deus está fazendo pela sua palavra profética, se cumprindo agora na nossa realidade. Muito bem, e a minha tarefa é falar um pouco sobre os 144 mil. Apocalipse 14:1 é a continuação dessa visão. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fonte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação, e o Cordeiro não vai estar de costas para nós, ele vai estar nos esperando em pé, e nos colocar do seu lado. Vai estar em pé, irmãos. Essa deve ser a maior alegria, nos encontrar com o Senhor, olhando em nossos olhos, nos tornando parte daquilo que Ele tem para concluir. Mas por outro lado, Ele está em pé porque ainda tem trabalho. Vou só ler o que vai acontecer, bem rápido, depois desse momento. É bem rapidinho, porque eu não sei nem explicar. Ainda tem a parousia, o estabelecimento do tribunal nos ares, os outros crentes vivos que não fazem parte do filho varão, e os mortos, julgamento das nações, os filhos de Israel, o anticristo, o exército do anticristo sendo julgado, o falso profeta, a grande Babilônia, Satanás sendo preso, 1000 anos, e depois solta Satanás para a última rebelião, para acabar com ele. Então a gente tem muita coisa para fazer do lado desse Cordeiro. Eu não quero ficar aqui. Onde você quer ficar? Trabalhando com o Senhor. É isso aí. Mas Ele está em pé no Monte Sião. Sião são aqueles que lutam pelo reino, que se preocupam pelo reino, com o reino do Senhor. De segunda a segunda tem preocupação por estabelecer isso. E aí, este Sião é o agregado de todas as forças da igreja que estão vivenciando a luta pelo seu reino. É
o condensado das forças das tropas, dos adolescentes, dos capitães, dos intendentes. Ó Senhor Jesus, e ele vai receber o cetro para governar. Salmo 110, estou chegando lá. Muito bem, e aí, com ele, 144 mil. Tem um número aqui, isso quer dizer que tem vaga. É o seu número, você está aqui. Você é um dos 144 mil. Nós somos um, eu também quero ser um, eu sou um também. E ainda tem vaga. Então, nós ainda temos que cuidar de nós estarmos engajados com isso em todo momento. Mas enquanto isso, nós pregamos o Evangelho, fazemos Vem e Vê, e duplicamos o número de pessoas na igreja. Mas não esquecemos daqueles que já estão dentro de casa, dando chance para que eles joguem esse jogo. Você precisa aparecer para o jogo. Talvez você não consiga ser bom em tudo, mas no mínimo imersão você consegue fazer. E a imersão é com a folhinha assim, não vai inventar. Vem e vê. Talvez você não seja o melhor do Vem e Vê, mas apareça em campo, peça a bola, faça as pessoas perceberem que você está jogando também. Comportagem, CEAP, você pode ser um convocador, chamando missionários, os olheiros ali fora. Você quer ser um missionário? Se apresente em campo. Missão familiar, orar pelas pessoas. Aí o irmão Pedro tem preocupação com pessoas que estão aqui conosco, e estão talvez na internet ouvindo a gente agora, que tem o seu tempo muito tomado. Ele fala muito desse exemplo, uma mãe que tem que cuidar do filho todo dia, qual é o tempo que ela tem? Ou alguém que não consiga ter tempo, como os irmãos que estão na Ásia. Mas inculcar a palavra profética pode acontecer em qualquer momento. Encontre um jeito de você ligar para uma pessoa, cuidar de uma pessoa. Não coloque isso como uma pressão externa, coloque isso como uma convocação para terminar esse jogo. E o pouco esforço, colocando a gente, na verdade, toda a nossa diligência, e uma diligência cada vez maior, vai terminar em o Senhor nos receber em pé nos céus, para executar o final da era. Uau, isso é demais! Então, não fica sem jogar. Se apresente, peça a bola. E se você tocar errado, o time que está junto de você fala, não importa, vem aqui, muito bem, parabéns, conseguiu, vai de novo. Pregação do Evangelho em toda a terra, isso é a nossa responsabilidade. Muito bem, meu tempo voa e eu vou continuar. Apocalipse 14, 3. Só não esqueço que os 144 mil, eu não tenho autoridade para dizer se é o número, como que chama, literal ou não, não estou aqui, mas no fundo nós vamos ter que trabalhar de qualquer maneira. E se for mais que 144 mil, eu não sei, a gente não pode parar, nós não podemos baixar a guarda, todo mundo jogando. O pouco que você pode fazer em campo, contribui para a vinda do Senhor. Muito bem, vamos lá. E eles foram comprados da terra. Apocalipse 14, 3, eles têm valor para o Senhor. Deus valoriza a nossa presença em campo, o nosso engajamento, recebendo essa verdade no nosso coração. Ó Senhor Jesus. E no versículo 5, depois vocês podem ler tudo. Não se achou mentira na sua boca, não tem mácula, não tem mais mentira. Eles praticaram o ouvir da fé. A fé subjetiva deles recebeu a fé objetiva do Senhor, e isso se tornou possessão deles. A terra da fé é igualmente preciosa. Se preocupam em tornar as coisas em realidade. O Maurício falou, eles pois o venceram por causa da palavra do testemunho que deram. O seu testemunho vem de uma vida com a palavra profética inculcada em seu coração, habitando no seu coração. Eles se preocupam com a palavra profética de dia e de noite.
ao andar, ao deitar, ao levantar, está na porta, está na testa, está no braço, está na folhinha. Vocês estão comigo? E também é por causa do sangue do Cordeiro. O irmão Pedro deve falar mais um pouco, mas eles não julgam apenas receber o sangue do Cordeiro como algo superficial, que eles depois se deem o luxo de voltar a praticar as coisas da carne. Ele foi crucificado para nos dar uma vida de realidade na sua palavra. O ouvir da fé, trazendo a verdade de Deus para nós. Não vai mais ter mentira na sua boca. E em face da morte, não amaram a sua vida, se entregaram, não se preocuparam consigo mesmos, porque a batalha não é simples. Muito bem, estou chegando ao final, graças a Deus, e no meu tempo. Mas tem um cuidado que a gente tem que tomar. O nosso coração precisa ser cuidado. Satanás e o mundo vão atacar o nosso coração. Em uma virada de férias, pode ser que a gente se esfrie. Então a gente precisa fortalecer a nossa vida com a fé preciosa, com a palavra da verdade do Evangelho sendo inculcada no nosso interior. Esse é o grande jogo. Vamos jogar assim? Quem está querendo jogar assim? Eu também quero. Levanta, eu quero jogar assim. Levanta comigo, vamos levantar. Eu quero jogar assim. Eu quero jogar assim. Melhor. Ao contrário, é assim que eu quero jogar. É assim que eu quero jogar. Eu jogar assim, eu quero jogar assim, eu quero jogar assim. Amém, aleluia. Senhor Jesus. Irmão Pedro, nessa mensagem do filho varão, mencionou também as 70 semanas de Daniel. E queremos fazer uma ilustração com o tema dessa conferência, em campo. Nós estamos em um campeonato com 70 jogos. E nós chegamos no último jogo. E sabe qual é o tempo que nós estamos nesse último jogo? Estamos no último minuto. Essa conferência se iniciou com uma pergunta que queimou o meu coração e até agora está queimando. Qual é a expectativa que eu vim para essa conferência? Qual é a expectativa que você veio para esta conferência? Eu confesso que quando o irmão Pedro fez essa pergunta, algo mexeu dentro de mim. E eu me lembrei que, na verdade, quem tem uma expectativa para esse time é o próprio Deus. Irmão Pedro falou que os olhos do Senhor estão fitos neste lugar, porque essa reunião, essa conferência é a coisa mais importante para o Senhor, porque aqui está aqueles que estão sendo trabalhados para lutar pelo seu reino nessa terra. Ó Senhor Jesus! E nesse último minuto, esse time não pode falhar. Cada comunhão que nós tivemos com o irmão Pedro ali na sala de comunhão, cada mensagem que os irmãos compartilharam aqui,
Eu confesso para os irmãos, eu estou até emocionado com isso, né? Eu sentia Deus falar dentro do meu coração. Eu não posso empurrar esse jogo para mais uma geração. Eu não posso esperar outra geração para decidir esse jogo. A geração que o Senhor conta é essa geração. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: a geração que o Senhor conta é essa geração, somos nós. E Deus está nos preparando. O Senhor nos deu algo muito poderoso, que é a sua palavra viva. Eu sinto que é o que faltava para Deus concluir esse campeonato. Deus tem pressa. Ó Senhor Jesus. E graças ao Senhor, hoje nós temos a palavra profética, que nos dá esse combustível para poder lutar essa luta. E nós estamos nessa conferência. Não sei o seu sentimento, mas o meu, por um lado, é de gratidão, mas por outro lado, estou sentindo uma responsabilidade muito grande. É o momento final. Eu não posso me comportar mais de qualquer maneira. Então, Deus também está com uma grande expectativa sobre esta conferência. E Deus não vê como nós vemos, irmãos. Talvez eu esteja preocupado com a minha casa, talvez você está preocupado com a sua igreja, você está preocupado com a sua região, mas Deus está preocupado com toda a terra. Deus está preocupado com os homens que nesse momento estão lá do outro lado do mundo. Estão lá na Ásia. Agora lá é 4 da manhã ou da tarde? Na Ásia, no Japão. Agora lá é de manhã, né? E Deus está preocupado com essas pessoas. Então, tem algo que Deus está, há séculos, Deus está esperando nesse grande momento que a igreja possa concluir. E eu sinto que essa responsabilidade está sobre o filho varão. E Deus entregou isso para nós, irmãos. Amém? Não sei o que ele viu em nós, mas ele entregou essa tarefa para nós. A igreja em Filadélfia, a igreja que tem um amor reverente à sua palavra, a igreja que não vive mais pela sua própria capacidade, a igreja que não quer servir mais a Deus pelas suas forças, mas depende da palavra do Senhor. Então, como as grandes equipes de futebol também têm o seu centro de treinamento, aonde eles preparam seus atletas para uma melhor performance. E graças ao Senhor, que na vida da igreja, nós estamos sendo aperfeiçoados. O Senhor nos deu ferramentas para aperfeiçoar a sua igreja, a sair para as ruas, a olhar para toda a terra. Não podemos olhar para o nosso umbigo. Deus quer que você saia dessa conferência olhando para toda a terra. Toda a terra é a nossa responsabilidade. E sabe o que é que vai decidir esse jogo? Eu quero ler com os irmãos Mateus 24:14. Amém? Aqui está a grande decisão. Diz assim: e será, vamos com o espírito forte, irmãos, falar esse versículo juntos.
e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Aleluia! Então, quando isso acontecer, quando a igreja cumprir com essa missão, todos nós vamos ouvir um apito. Deus vai apitar: acabou o jogo! Entra para o reino. A sua entrada está ampla. Vem reinar, vem governar. Deus entregou essa tarefa para nós: pregar o evangelho do reino em toda a terra habitada. Então queremos, nesse momento, fazer um grande chamamento para cada um de vocês. Amém? Estamos no último momento. Deus não vai mais esperar outra geração. Esse jogo vai ser decidido conosco. Irmão Pedro, esse final de ano teve na Coreia, no Japão, e viu ali a grande necessidade do evangelho do reino se expandir nesse continente. Você é um com esse encargo? Amém? E o Senhor nos deu recentemente agora uma ferramenta nova, que é o Centro de Missões Internacionais. Amém? Vamos falar juntos? Centro Internacional de Missões. Nós temos o apoio do PAC e também o apoio do CEAP São Paulo. O irmão Pedro montou uma comissão de irmãos que já estão envolvidos com missões no exterior, e agora somos um só bloco, somos um só time, para poder cuidar de cada um de vocês, que o Espírito vai enviar para esses países e esses continentes. Mas agora, a grande necessidade do Senhor é sobre a Ásia. Amém? E nós queremos, nesse momento, ter um momento muito especial. Você está tendo uma grande chance de também entrar nesse jogo para jogar no ataque. Maurício falou que é os camisa 9, né, Maurício? Só centroavante. Aleluia! Vamos atacar! Senhor Jesus, né? E a melhor estratégia, né? Diz que a melhor defesa é o ataque. Então, queremos que fique de pé nesse momento. Amém? Não, amém, mas não, espera um pouquinho. Amém? Fique de pé nesse momento. Os irmãos e irmãs que estão servindo no exterior, que estão servindo agora, fique de pé. Amém? A equipe que já está aqui na estância junto com o irmão Ami, fique de pé e vem aqui na frente. A equipe que já está aqui na estância sendo preparado para essas missões no exterior, os irmãos podem vir aqui à frente. Amém? Rápido, rápido. Amém, amém. Aqui. Amém. Rápido, irmãos, venha. Os que chegaram agora também. Os que chegaram para essa conferência, que estavam nas missões no exterior, também vem aqui. Quer continuar? Amém? Agora, você que já serviu nas missões no exterior, que já teve essa experiência e por algum motivo hoje você está trabalhando, voltou para a sua cidade, nós também queremos convidar você para vir aqui à frente.
os irmãos e irmãs que já serviram no exterior e que hoje voltaram para o Brasil, para a sua localidade, para a sua casa, podem vir aqui à frente. Amém? Podem vir. Pode continuar, amor. Aleluia! Amém? Amém? Vai. Amém, amém? Irmãos, esse momento é um momento especial, é um momento muito nobre. Vocês estão vendo um grupo de irmãos e irmãs, alguns estão servindo, atuando agora em alguns continentes, outros chegaram agora, outros serviram tem pouco tempo. Então tem um grupo de jovens aqui, irmãos e irmãs, que ajudaram a fechar a boca da serpente no continente europeu. Amém. Ajudaram a fechar a boca da serpente no continente africano, no continente americano. E agora chegou a vez de fechar a boca do dragão na Ásia. Amém. Aleluia. Na Coreia começou a vida da igreja em ressurreição. Amém. No Japão está iniciando a vida da igreja em ressurreição. Amém. Temos imersão em coreano, temos imersão em japonês. Deus quer alcançar toda a terra, irmãos. Deus quer produzir esses 144 mil vencedores. Amém. Amém. E Apocalipse fala, capítulo 12, que nós vimos, que eles serão arrebatados direto para o trono de Deus. Amém. Amém. Você tem chance de ser vencedor nessa era. Para Deus encontrar com você e dizer: servo bom, fiel e prudente, amém. Entra no gozo do teu Senhor. Amém. Tem muitas pessoas ainda, irmãos, para ser alcançadas em toda a terra. E para Deus estabelecer a sua vontade, que é governar, Ele precisa que mais trabalhadores da última hora, da 1/10 hora, se posicione e se coloque. Nós somos esses trabalhadores da 1/10 hora, irmãos. E agora nós queremos que esses que já estão e os que vieram, Deus possa falar ao coração de vocês, para renovar também a consagração. Por isso que nós não estamos brincando, irmãos. Tem irmãos aqui que trancou faculdade para servir 6 meses, 1 ano, e nunca mais voltou para a faculdade, porque Deus deu outra direção. Alguns trancaram faculdade 6 meses, 1 ano, voltou para a faculdade para convocar mais pessoas, para fazer parte desses 144 mil. E esse ano de 2025, irmãos, é o ano da multiplicação e amém. Consolidação. Você pode ajudar a multiplicar, aumentar esse número de 144 mil, completar e formar esse filho varão em vários lugares da terra. Por isso agora, nós queremos que o Senhor fale ao seu coração. Amém. Você que tem 17 anos e que já está completando ou já completou o ensino médio, deu tempo na faculdade, irmãos. Não entre agora nesse momento. Espere um pouco mais, converse com seus pais. Pai, eu quero um tempo. Eu já tenho 17 anos que eu estou só servindo a mim. Agora que eu me formei no ensino médio, eu quero também dar um tempo meu para o Senhor.
em algum país, algum continente durante um ano, o Pai não vai resistir, irmãos. E se nesse momento, durante essa conferência, nesse momento o Senhor te chamou, falta poucos segundos, irmãos. Talvez você não terá outra chance, mas Deus precisa chamar outros para poder participar desse grande jogo, dessa partida final. Amém. Você que tem 20, 21 anos, pode trancar a matrícula, e já agora, no ano de 2025, pode participar do Centro Internacional de Missões. Amém. Amém. Os irmãos até brincaram que é um sim, né? Com C. É um sim de mineiro, né? Sim. Centro Internacional de Missões. O PAC vai aperfeiçoar você. O CEAP aqui em Jundiaí, né? A base em São Paulo vai aperfeiçoar você. Agora nós temos inglês e francês. Várias turmas, irmãos, os irmãos já estão promovendo irmãos professores para aperfeiçoar você no inglês e no francês, para ser usado pelo Senhor. Você que tem 25, 30 anos, está liberado, irmãos. Se seu trabalho está trazendo um jugo para você, liberte do seu trabalho e consagre e seja um missionário. Amém. Levante agora que nós queremos orar por você. Amém. Você que tem esse sentimento, pode vir irmão. aqui à frente. Vem aqui para frente, você que tem esse sentimento de ser enviado para algum lugar que Deus te direcionar, para fazer missão nessa terra. Só aqueles, irmãos, não venham adolescentes, tá? Adolescentes não. Esse chamamento, irmãos, esse chamamento é para quem pode ser enviado. Você que tem 17, 18, 19, você que é um valente de Davi, você que é um capitão. Amém. Se tem intendente também liberado, Vem, vem. pode vir, irmãos. Amém, aleluia. Pode abrir, irmãos. Se tem algum intendente também, irmãos, que tem o espírito de Josué e Caleb, tem vigor como Josué e Caleb, Amém. também se levante. Amém. Deus vai te enviar para algum continente. Ó Senhor Jesus! Amém. Ó Senhor Jesus! Amém. João Pedro. Isso, chama ele. Pode chamar ele. Irmãos, nós queríamos convidar o nosso irmão Pedro para poder orar por vocês. Porque essa noite, irmãos, nós queremos pisar na cabeça da serpente. Amém. Fechar a boca do dragão. E mostrar para Satanás que Deus dessa era está levantando capitães valentes, intendentes, Amém. adolescentes, para trazer o Senhor de volta e fechar Amém. essa era. Todos nós vamos colocar de pé e vamos orar junto com o nosso irmão Pedro. Senhor, nós te pedimos a tua bênção sobre esses que se levantaram, Senhor, para formar esse time, oh Senhor, para o jogo final. Nós trazemos a vitória para o Senhor, que o Senhor tanto desejou desde a criação do homem. Deus, nós sabemos o teu coração, quando tu criaste o homem, é para sujeitar a terra. Amém. Tu criaste o homem para ser um time vencedor. Amém. Mas infelizmente o homem caiu no engano da serpente. Ó Senhor. Senhor, parece ter frustrado o teu sonho. Mas graças a Deus, Amém. hoje tu está levantando Amém. um exército. Amém. Senhor, depois de 20 anos de fracasso Sim. na história da igreja, finalmente chegamos no final dos tempos. Amém. Amém. Nós acreditamos, Senhor, que o Senhor está levantando um exército Amém. Amém. para o jogo final. Amém. Por isso, Senhor,
usa todos os nossos adolescentes, Amém. Amém. o Senhor tem levantado, Amém. para continuar sendo com eles. Amém. Não os deixem relaxar. É. Não os deixem, Senhor, deixar o campo. Sim. Senhor, continua trabalhando no coração deles. Amém. Oramos, Senhor, pelos capitães. Senhor, continue usando nossos jovens. Amém. Oh, Senhor, integrando esse time maravilhoso. Amém. Não deixe que o mundo tome o coração deles. Também muito obrigado pelos valentes de Davi, que tem se colocado. Senhor, continua trabalhando. Senhor, o inimigo quer disputar o coração e tempo deles, mas nós queremos que o Senhor está vencendo essa batalha. Também pelos intendentes, Senhor, cada vez mais envolvidos, ingressando mais para esse time maravilhoso. Senhor, que todos os nossos irmãos adultos e irmãs adultas, irmãos e irmãs maduros, possam estar fazendo parte desse time maravilhoso. E agora, Senhor, nós entregamos especialmente esse grupo de pessoas que se levantou. Senhor, eles têm coração, Senhor, de serem enviados para onde o Senhor os enviar. Onde houver necessidade. Eles querem ser aperfeiçoados, Senhor, para lutar, Senhor, para já preparar-se para o jogo final. Ó Senhor Jesus, estamos aqui na terra para fazer a Tua vontade. São pessoas, Senhor, que venceram o inimigo, Senhor, através do sangue do Cordeiro. São pessoas que venceram o inimigo e vencem o inimigo através da palavra, do testemunho que estão dando, através da imersão na palavra, através de inculcar a palavra no coração, de onde vem a energia da vida, Senhor, milagres, Espírito, Senhor, para fazer a Tua obra. Senhor, são esses que não amaram a sua própria vida. Senhor, eles deram sua vida, eles dão sua vida para que o Senhor tenha a vitória final. Por isso, Senhor, lembra do coração de cada um deles. O Senhor sabe a situação de cada um, o Senhor sabe as dificuldades, oh, Senhor, de como, Senhor, eles podem se desvencilhar para concretizar esse sonho que eles têm, de Te servir, Senhor, no lugar que o Senhor quiser. Por isso, Senhor, abençoe esses irmãos, Senhor, libera, Senhor, esses irmãos, para que eles possam realmente serem úteis nas Suas mãos. Não há mais tempo a perder, Senhor, que eles possam, Senhor, ser usados para nós tomarmos todos os continentes. Senhor Jesus, todos os continentes que o Senhor nos entregou, porque o Senhor entregou ao homem a responsabilidade de sujeitar a terra. Nós queremos sujeitar a terra, pregando o evangelho do reino a toda a terra habitada. Por isso, abençoa esses irmãos, Senhor Jesus.